acreditam que Senton foi super audacioso e falou assim: não sei, eu acho que Jane Austen apoiaria um romance gay aqui. Então um desses personagens será, e a gente vai deixar isso muito claro. Pra quem não tá sabendo, a terceira e o que eu imagino ser a última temporada de Senton está disponível no Globoplay. Eu assisti nesse final de semana, na verdade eu assisti dentro de algumas poucas horinhas, porque infelizmente a temporada teve apenas 6 episódios e eu acho que de certa forma isso meio que impediu ela de ser perfeita. Vou explicar isso no decorrer desse vídeo, mas sim, ela teve apenas 6 episódios, foi super fácil de assistir, rapidinho eu acabei. Então por um lado eu gostei bastante porque não me tomou muito tempo, mas por outro lado eu lamentei que eles não tiveram muito tempo para poder explorar algumas coisas que eu, no meu particular, gostaria muito que eles tivessem explorado. Antes da gente entrar nesse vídeo, no entanto, quero dar um recadinho aqui pra vocês. Se você tá nesse canal e você me acompanha majoritariamente porque você gosta de doramas, saiba que eu estou fazendo uma pequena mudança aqui no canal e os doramas eles passarão pro meu segundo canal, onde eu já falo de K-pop. Simplesmente porque o YouTube, desde que eu comecei a falar sobre doramas neste perfil, ele não reconhece doramas como um tema relevante para os inscritos do meu canal e ele simplesmente não impulsiona nenhum dos meus vídeos a respeito do assunto. Eu não posto um vídeo sobre orgulho e preconceito, já deve ter mais ou menos um ano, já deve ter dado um ano, e ele nunca parou de recomendar orgulho e preconceito. Com isso, esse canal está perdendo seu propósito porque eu tenho cada vez mais pessoas interessadas em orgulho e preconceito ou romance de época no geral, chegando aqui e ficando achando que é isso que vai encontrar, quando na verdade a minha proposta hoje é completamente diferente. Então eu pretendo continuar com este canal, trazendo aqui final de Manifest que já tá batendo na nossa porta, reviews como essa a respeito de Senton ou outros romances de época que eventualmente eu possa assistir, e quem sabe até mesmo eu posso voltar com vídeos a respeito de orgulho e preconceito, ou posso fazer mais vídeos a respeito da saga Crepúsculo, que aparentemente teremos aí uma nova série derivada ou uma nova saga de filmes, não entendi direito o que eles estão pensando em fazer. Mas o objetivo é voltar com estes tópicos, que é o que o YouTube recomenda neste perfil, e ficar com os doramas no meu segundo perfil. Então, se você gosta apenas de doramas e quer me acompanhar e ficar por dentro, em breve todos os doramas que eu estiver assistindo ficarão lá no meu segundo canal. O que muito provavelmente vai acontecer é que o meu segundo canal vai ficar um pouco mais movimentado do que esse daqui, porque honestamente doramas e conteúdo asiático é o que eu consumo hoje. Mas eu queria dar só esse recadinho aqui rapidinho, desculpa tomar o tempo de você que não tá interessado em saber sobre isso, é só porque eu senti a necessidade de passar essa informação, até porque eu tava vindo fazendo uma saga super interessante aqui de doramas que o YouTube não tava recomendando, então não faz sentido, não é mesmo? A gente não vai trabalhar pra ninguém. Mas então vamos ao que interessa realmente. Por que que eu acho que essa última temporada de Senton deu uma escorregadinha e poderia ter sido muito melhor? Quando a gente fala sobre Senton, a gente fala sobre uma série que foi cancelada na sua primeira temporada e que depois acabou ganhando continuação muito pelo apelo dos seus fãs. E eu já imaginei que, por conta disso, a gente tivesse apenas mais uma temporada para poder resolver as coisas. E foi meio isso que a gente teve. A gente teve praticamente mais uma temporada dividida em duas, se a gente for honesto, pela quantidade de episódios. Mas o que eu senti é que, já que foi proposto pra gente que nós teríamos ali mais 2 temporadas, eu estava esperando que a gente fosse mergulhar de cabeça nos conflitos e relações que nós tínhamos entre esses personagens, porque nós temos um elenco muito bom e nós temos uma história muito boa. Até mesmo a segunda temporada, que deixou muita gente receosa em será que vai ser boa, será que não vai ser, por ter ali mudado, né, o interesse romântico da nossa protagonista, entregou muito logo na segunda temporada, fez com que realmente a gente se apaixonasse e acreditasse nesse novo casal, mas eu achei que essa finalização da história foi muito para agradar. Vamos resolver isso daqui, a gente não precisa se aprofundar muito em nada. Mas ainda assim, eu gostei bastante, tá? Em resumo, eu gostei bastante da temporada como um todo, eu gostei bastante da conclusão que eles deram para a história. Eu só senti que a gente poderia aprofundar, e agora eu vou explicar exatamente, tintim por tintim, onde que eu acho que a história poderia ter dado mais ênfase e o que ela poderia ter trazido mais pra gente. A começar pela Georgiana. Eu imaginei que nós teríamos ainda um conflito em torno da fortuna, né, da herança da Georgiana, simplesmente pelo fato dela ser, primeiro, uma mulher negra, super jovem, que ainda não se casou, numa época em que vários desses elementos, por si só, já configuram um enorme problema, né? Então eu imaginei que a gente teria ali
um probleminha vindo a assombrar ela com relação a encontrar um pretendente, até porque se você se colocar no lugar da Georgiana ali, você vai ficar meio confuso realmente em saber se você pode confiar naquela pessoa porque ela realmente de fato te ama ou se ela está apenas interessada na sua parte financeira, né, no seu dinheiro. Então, a gente viu um pouco disso, a gente viu um pouco da dificuldade da personagem em acreditar em um romance. Eu achei até inteligente eles voltarem com o primeiro romance que ela teve na primeira temporada, porque a gente sabe que de fato ela nunca esqueceu esse amor intenso que ela teve com o Otis. Isso pra mim não me incomodou, inclusive até gostei, mas eu senti que primeiro, quando a gente teve a proposta, né, do dinheiro dela quase escapar ali entre os dedos dela na parte do julgamento, com o Lockhart interessado, pegar aquela fortuna para ele, eu senti que a gente poderia ter tido muito mais tempo de tela desenvolvendo toda essa questão da briga na justiça por esse dinheiro. Eu senti que foi muito rápido a resolução desse problema. E se eu pudesse fazer diferente, eu inclusive colocaria a entrada triunfal da mãe dela ali naquele momento do julgamento, quando o julgamento estava acontecendo. Eu acho que seria muito mais impactante, uma vez que a mãe dela foi um grande tópico de discussão ali dentro do julgamento. Gente, se tiver um cachorro latindo no fundo, eu peço 1000 perdões, mas infelizmente não há o que fazer, esse cachorro não cala a boca há horas e eu precisava gravar esse vídeo pra vocês. Eu esperava que a mãe dela tivesse uma entrada triunfal e que viesse realmente pra garantir que o dinheiro fosse ficar com ela. Toda a parte do julgamento foi muito rápida, foi resolvido de uma forma muito tranquila, a gente não teve tempo para realmente sentir medo pela personagem, medo por ela perder aquele dinheiro. A gente tocou ali na superfície dessa possibilidade, mas a gente não se aprofundou. E depois a mãe dela chega no momento em que a mãe dela já não é mais necessária, entre várias aspas, para o conflito. Porque o próprio casamento dela não precisaria da mãe dela chegando para que ela pudesse perceber que o casamento dela era uma furada. Ela já tinha a Charlotte ali do lado dela como melhor amiga, ela já tinha o próprio Arthur ali para poder conversar com ela e ela já tinha um relacionamento bacana com o pretendente dela. Então eu acho que seria muito mais legal se eles tivessem conversado, chegado numa conclusão, se ela tivesse percebido que a proposta que ela estava fazendo pro Arthur era uma loucura, mas eles quiseram usar a mãe dela ali. Eu senti que a mãe dela entrou na história no momento errado e não teve tempo para ser desenvolvida a conexão entre essas duas personagens, principalmente considerando toda a bagagem que foi proposta para a mãe dela ter sido vendida, depois dela ter nascido, a falta de consideração com o pai dela e etc. Entende? Eu sinto que a gente poderia ter estudado isso um pouco melhor e ter proposto coisas melhores para essa personagem. Mas no fim, eu gostei da resolução, achei bonitinho, achei que o próprio par romântico dela poderia ter ficado mais tempo na história, já que os dois terminariam juntos. Eu sinto que eles poderiam ter aproveitado mais esse personagem, mas infelizmente não foi o caso. E aí a gente teve a própria protagonista, né? A Charlotte e o Alexander. Eu gosto muito dos dois, mas eu sinto também que a história não caiu de cabeça no romance dos dois. Uma coisa que eu gosto muito é que eles usaram super o Darcy como referência, né? Até a parte como ele se declara pra ela é tirado e copiado ali das falas do Darcy. É o tipo de coisa que o Darcy falaria pra Elizabeth, por exemplo, lá em Orgulho e Preconceito, pelo menos na versão do filme. Eu sinto que eles usaram um pouco mais a versão do filme, tá? Como inspiração e não tanto a versão do livro ou a versão da série. Eu sinto que eles usaram mais a versão do filme realmente, que é um grande sucesso entre os fãs de Jane Austen. Mas eu sinto que eles poderiam ter explorado um pouco mais esse jogo de gato e rato dos dois, essa coisa dele querer ficar com ela, mas ter esse empecilho dela já estar noiva. E eu sinto também, eu gostei da parte que coloca ele indo buscar o irmão dele para poder ajudar a Charlotte, mas já que nos foi proposto que ele e o irmão tinha uma desavença familiar de 10 anos, eu queria essa desavença familiar rendendo muito mais do que rendeu. Eu senti que foi muito... Por que esses dois estavam há tanto tempo sem se falar? Não existe um conflito real entre eles. Foi tudo solucionado de uma forma muito simples. Então, a série inteira, ela propôs muita coisa legal pra gente, mas ela só tocou a superfície, ela não teve tempo pra se aprofundar. A relação entre o Alexander e o irmão dele poderia muito bem ter sido muito mais explorada, daria muito mais oportunidade para a própria protagonista ficar perto dele e tentar meio que mediar a situação entre ele e o irmão, e daria até mais oportunidade para a própria Lady Susan se aproximar do irmão dele, porque aí não ficaria só naquela coisa, ai, a gente tem que juntar os dois pombinhos, até porque nem isso eles desenvolveram muito bem.
essa parte dos dois ali tentando ajudar a Charlotte com o Alexander. Eu sinto que eles poderiam ter feito algo muito melhor, eles poderiam ter explorado um pouco mais a relação dos irmãos, esse conflito de que há 10 anos eles não se falam, de que existia um passado entre eles, de que o irmão errou, de que o irmão falhou e ele poderia ter feito algo para tentar cativar de novo essa confiança do irmão. Eu sinto que tudo isso foi entregue pra gente, a gente recebeu isso, mas eles não exploraram, né? Não se aprofundou. E a própria Lady Susan, eu amei o relacionamento entre ela, gosto de toda a questão envolvendo o tal do rei, mas eu sinto que, de novo, é muito por cima, é muito superficial. Então, eu sinto que toda essa temporada de Stanton, quem talvez tenha tido o arco mais interessante, por incrível que pareça, foi o Edward, porque a gente viu ele sendo um crápula ainda, tentando se aproveitar, né, de uma garota jovem, inexperiente e tentar colocar as mãozinhas no dinheiro dela, pra no fim ele ser o grande plot twist da temporada, na minha opinião, porque ele toma a decisão de ser um cara decente, mesmo que ele admita que fazendo isso, que ele está fazendo isso, porque ele era um canalha e ele não queria que as pessoas não enxergassem ele como um canalha, porque é o que ele é. Mas o fato dele ter feito isso demonstra que ele aprendeu alguma coisa com tudo que ele viveu até aqui, com toda a situação da Clara, da Esther, enfim. Ele foi a chave de virada pra mim nessa temporada, porque eu não esperava essa atitude do personagem. E devo dizer também, né, que todo o romance da Lady Di com o ex-noivo que deixou ela no altar foi super interessante também, mas é outro relacionamento que eu acho que eles desperdiçaram, que poderia ter feito a gente soltar, assim, gostosas gargalhadas se eles tivessem tomado tempo para explorar um pouco mais o passado dos dois, quem sabe mostrar pra gente o que aconteceu no passado deles de fato, ao invés de ficar só no tete-a-tete, eles poderiam ter feito algo mais visual, mas aí tudo bem, eu entendo que às vezes não tinha a grana necessária para poder fazer isso. Mas eu sinto que com todos os personagens, salvo algumas pequenas exceções, eu gosto do que eles fizeram com o Arthur. De novo, eu achei bonito a forma como eles tocaram no tema, eu achei que foi respeitoso, eu achei que foi inteligente. Então, eu gosto da forma como eles abordaram isso. Mas uma coisa que me irrita, por exemplo, a atitude do Tom com a Mary. Ele já errou várias vezes com a esposa e a gente teve o disco arranhado novamente, ele errando novamente com a esposa. E isso me faz sentir que o que ele diz é da boca pra fora. Ele diz até, ele sente que ele precisa ouvir a Mary, que ele precisa respeitar ela, mas só quando ele está prestes a perdê-la, ou quando ele já viu que ele fez uma cagada que não tem como resolver. Caso contrário, depois que isso passa, depois que o medo passa, ele volta a fazer a cagada. Então quando ele diz que ele não vai mais fazer tal coisa, eu não consigo mais acreditar no personagem, porque ele viveu toda a história cometendo os mesmos erros, entende? E a própria Charlotte também, né? Eu sinto que a relação entre ela e o potencial noivo que ela tinha na história poderia ter sido um pouquinho mais desenvolvido de uma forma um pouco que fizesse a gente acreditar que talvez ela poderia ter algum tipo de sentimento pelo noivo dela para que ele também pudesse acreditar nisso. Eu não consegui acreditar em momento nenhum que ela demonstrava algum tipo de amor para com ele que não fosse simplesmente uma amizade. Com a proposta do personagem dele, tá? Porque se a proposta do personagem dele fosse um cara que não liga pro que ela sente, ele não tá nem aí se ela gosta ou não, ele só quer se casar com ela porque ele botou na cabeça, ok. Mas no caso, a proposta desse personagem, a proposta do esposo, do futuro esposo dela, era de um cara que gostava de verdade dela e acreditava que era recíproco, que ela também gostava dele. Então, como eu não consigo ver em momento nenhum que ela tinha algum tipo de sentimento por ele, eu não consigo acreditar que ele acreditava também que ela estava de alguma forma apaixonada por ele. Mas eu entendo porque quando a gente gosta das pessoas, a gente é cego e a gente quer acreditar, a pessoa nos ama de volta, enfim. Eu entendo, tá? Eu entendo. É só uma questão mesmo que eu acho. De novo, Stanton não se preocupou em se aprofundar e nos entregar algo muito, muito bom. Foi bom, mas não foi incrível, né? E Stanton tinha potencial para ser incrível porque tem um elenco incrível, tem uma história ali que eles se propuseram a fazer que tem uma base muito boa, só faltou realmente coragem para poder cair de cabeça e desenvolver. Eu acho que eu passei o pano em todos os personagens mais relevantes. A própria duquesa que entrou na história, né, com os 2 filhos, por exemplo, a filha dela era super interessante. Eu fiquei super interessada para saber com quem que ela ia casar, para saber com quem que ela estava se encontrando. Eu sinto que faltou.
sabe? Faltou tudo isso. Mas sim, essa foi a sensação que eu tive assistindo Senton. Eu gosto muito do casal protagonista, inclusive se eles quiserem trabalhar em algum projeto de romance de época novamente, eu sou super a favor, porque eu acho que vai ser incrível. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Se você gosta de doramas, não deixa de me seguir no meu outro canal, vai estar aqui embaixo na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!